Em fevereiro de 1945, durante os intensos combates em torno de Montese, no norte da Itália, um grupo de soldados brasileiros, conhecidos como pracinhas, avançava cautelosamente pelas ruas estreitas. O som de granadas explodindo e o rugido da artilharia inimiga enchiam o ar, enquanto o frio cortante do inverno embotava os sentidos. O cheiro de fumaça e pólvora pairava pesado no ar. Em meio a essa cena caótica, um jovem cabo, um sargento, parou por um instante. Seu coração disparou e, naquele momento crucial, ele sentiu uma mistura de medo e esperança. Não era a primeira vez que se encontrava em um ambiente tão perigoso, mas desta vez tudo parecia diferente. Era como se o destino implorasse por uma virada decisiva. Os soldados brasileiros estavam equipados com armamento americano moderno, incluindo granadas consideradas o auge da guerra. Mas as duras condições do combate logo revelaram que as tão aclamadas armas não correspondiam ao que prometiam. Os fusíveis das granadas falhavam com frequência, obrigando os soldados a lidar com munição que não detonava em momentos cruciais. Cabo sentiu a frustração percorrer seu corpo enquanto pesava as granadas em suas mãos. O aço frio parecia pesado e o cheiro de pólvora impregnava o ar. Ele se perguntava se a tecnologia moderna era realmente a única solução. Um murmúrio baixo quebrou o silêncio opressivo quando seus camaradas se retiraram para discutir a situação. Ao longe, ouviu-se o som abafado de explosões de granadas. Algo parecia estar prestes a acontecer. O cabo percebeu que alguns soldados discutiam soluções alternativas, granadas improvisadas feitas de materiais reciclados. A ideia era absurda, mas em um momento de necessidade parecia um farol de luz na escuridão. Será que funcionaria mesmo? Meses se passaram enquanto o cabo e seus camaradas faziam experiências secretas. Reuniam materiais e montavam seus próprios dispositivos explosivos. A primeira explosão bem-sucedida em um corredor estreito entusiasmou os soldados. A explosão seca que quebrou o silêncio revelou o poder da engenhosidade humana. "Detonou quando deveria", comentou um soldado, e essas palavras ficaram gravadas na memória de Cabo como prova da resiliência e adaptabilidade de sua unidade. Em meio à constante ameaça de fogo inimigo e aos desafios da guerra, o cabo começava a se encontrar no limiar de um momento decisivo. A sensação de seguir em frente, o desejo de fazer a diferença, era mais forte do que nunca. Esta arma simples e improvisada, nascida dos escombros e da necessidade, poderia em breve se tornar a chave para sua sobrevivência na luta por Montese. A adrenalina pulsava em suas veias, e enquanto se preparava para o que estava por vir, ele sabia que as coisas estavam prestes a mudar. Meses antes da chegada da Força Expedicionária Brasileira a Montese, os soldados passaram por um intenso período de treinamento e preparação. Mobilizados desde o início de 1944, eles haviam sido equipados com modernos equipamentos americanos. Entre eles estava Cabo, que tinha grandes esperanças de que essas novas tecnologias lhes dariam a vantagem decisiva na batalha. Mas logo começaram a circular relatos de defeitos técnicos. As granadas, consideradas de última geração, frequentemente apresentavam mau funcionamento e seus fusíveis não acendiam de forma confiável. Essas deficiências causaram grande frustração entre os soldados. O cabo sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros ao ouvir relatos de camaradas caídos que perderam a vida devido a essas falhas. Em combate, segundos contam, pensava ele frequentemente. O medo de ter que depender de uma granada defeituosa em um momento crucial o atormentava. Em meio a essa incerteza, certa noite, ele ouviu um soldado experiente em um bunker falando sobre granadas improvisadas, que poderiam ser feitas com materiais facilmente disponíveis. A ideia de construir suas próprias granadas pareceu absurda a princípio,
Mas, em seu desespero, surgiu como um farol de esperança. Cabo se interessou imediatamente. Ele começou a experimentar com seus camaradas, reunindo materiais e pensando em como poderiam construir seus próprios explosivos. As primeiras tentativas foram desafiadoras. Eles aprenderam a manusear materiais perigosos e a aproveitar os pontos fortes de seus projetos. Finalmente, chegou o dia em que testaram sua primeira granada improvisada. Em um quintal secreto, prenderam a respiração enquanto a granada detonava. O estalo seco foi um momento de alívio e alegria. "Funcionou!" exclamou um soldado. A explosão não só devolveu aos soldados a sensação de controle, como também renovou sua crença na capacidade de resistir às adversidades da guerra. A dinâmica dentro da unidade mudou. Os soldados, que antes lutavam com dúvidas e medo, começaram a se motivar mutuamente e a aprimorar suas habilidades. Não era mais apenas uma luta contra o inimigo. Era uma luta por sua identidade e seu lugar na história. O cabo sabia que estava embarcando em um novo caminho que não só garantiria sua sobrevivência, mas também poderia mudar a forma como lutavam na guerra. Eles estavam determinados a dar o próximo passo, e Montese seria o lugar onde sua resolução seria testada. O cabo pressentia que o que estava começando ali era mais do que uma simples decisão tática. Era uma prova de seu espírito indomável e de sua capacidade de agir com criatividade em momentos de necessidade. O momento decisivo para os pracinhas brasileiros em Montese chegou quando os primeiros raios de sol da manhã iluminaram as colinas. O cabo estava à frente de sua unidade, segurando firmemente a granada improvisada que ele mesmo havia construído. O cheiro de explosivos frescos e o vento frio que soprava pelas ruas enchiam o ar, aumentando a tensão que tomava conta de toda a equipe. Os homens olhavam nervosamente ao redor enquanto os sons da guerra se intensificavam à distância. O rugido da artilharia inimiga e os gritos dos soldados se preparando para o ataque iminente. Cabo sentia o tremor em suas próprias mãos, mas em seu coração ardia uma vontade inabalável. Ele olhou para os rostos de seus camaradas, que o encaravam com determinação e esperança. Todos estavam prontos para dar tudo de si, e naquele momento ele se sentiu não apenas como um soldado, mas como parte de uma comunidade que lutaria unida. Quando foi dada a ordem de avançar, os pracinhas investiram, seus passos ecoando pelas ruas estreitas. O cabo concentrava-se no objetivo à frente, uma posição inimiga de importância estratégica. Quanto mais se aproximavam, mais alto ficava o tiroteio, e as explosões das granadas atingiam seus ouvidos como uma tempestade furiosa. A pressão da situação era avassaladora, mas o cabo permanecia firme em sua determinação. Ele se abrigou e parou por um instante, a adrenalina percorrendo seu corpo. Lembrou-se da sensação da primeira explosão que haviam provocado com suas granadas improvisadas. "Desta vez será diferente", murmurou, apertando a granada com força. Sabia que aquele era o momento em que tudo estava em jogo. Os soldados inimigos estavam à vista e Cabo sentiu seu medo se transformar em determinação. Respirou fundo, concentrando-se nos movimentos de seus camaradas e no som de suas respirações. Ao erguer a granada, tinha plena consciência da importância daquele momento. Ele não era apenas um soldado, mas um símbolo do espírito de luta e da engenhosidade de sua unidade. Com um arremesso preciso, ele lançou a granada em direção à posição inimiga. O momento em que a granada cortou o ar pareceu durar uma eternidade. Então veio o estrondo, um som abafado e ensurdecedor, seguido pela luz ofuscante da explosão. O chão tremeu e o choque da detonação reverberou pelas fileiras dos pracinhas. Um suspiro coletivo de alívio se seguiu quando viram a cobertura inimiga tremer com o impacto da explosão. Alegria e alívio se espalharam pelas fileiras dos soldados. O cabo olhou para seus camaradas, que comemoravam e se abraçavam.
Naquele momento, eles souberam que haviam alcançado um ponto de virada decisivo. A confiança que depositavam nas granadas improvisadas havia dado resultado. Essa arma simples, porém eficaz, não só rompera as linhas inimigas, como também elevara o moral das tropas. O cabo sentiu as emoções o invadirem: orgulho, alívio e uma esperança inabalável. Em meio ao caos, ele sabia que aquele momento significava mais do que uma simples vitória tática. Era um símbolo do espírito indomável da pracinha, uma confirmação de sua capacidade de encontrar soluções na hora mais sombria. A guerra estava longe de terminar, mas naquele instante eles provaram que não só eram capazes de lutar, como também de vencer, e com uma engenhosidade que os elevou acima das adversidades da guerra. Enquanto a batalha se intensificava em Montese, o cabo começou a refletir sobre as amplas implicações da vitória daquele dia. Ele estava tomado por uma mistura de euforia e ceticismo ponderado. O que essa vitória significa para o futuro? Perguntava-se, enquanto observava os restos fumegantes da posição inimiga. As granadas improvisadas haviam se mostrado mais eficazes do que os modelos americanos. Mas o que isso significaria para a condução da guerra por eles? Nos dias seguintes, as experiências adquiridas foram frequentemente discutidas. As conversas giravam não apenas em torno de táticas, mas também sobre o espírito inovador que havia despertado na unidade. "Recuperamos o controle de nossas próprias armas", disse um camarada. Essa nova maneira de pensar era um farol de esperança em meio ao desespero da guerra. O cabo começava a perceber que a adaptabilidade das tropas brasileiras não era apenas uma necessidade, mas também uma força. Talvez nossas soluções improvisadas sejam o futuro do combate, pensou ele. A capacidade de agir rapidamente e encontrar soluções simples, porém eficazes, poderia ser crucial. Em conversas com seus oficiais, ele propôs o desenvolvimento de um manual para a fabricação de granadas, a fim de padronizar o método. Imagine se cada soldado pudesse fabricar sua própria munição em campo, argumentou com entusiasmo. As reações foram diversas. Alguns oficiais se mostraram céticos e o alertaram sobre os perigos, enquanto outros o encorajaram a continuar. "Não precisamos apenas improvisar. Precisamos desenvolver nossas táticas", explicou um oficial superior. Essas discussões foram o primeiro passo em uma nova direção, e Cabo sentiu que fazia parte de algo maior. Com a continuidade dos combates em Montese, novos desafios surgiram. Os materiais para granadas improvisadas estavam escassos e as linhas de suprimento estavam em risco. O cabo se viu mais uma vez confrontado com as realidades da guerra. Ele pensava em seus camaradas caídos e naqueles que lutavam do outro lado, e a pressão aumentava. "Precisamos ser mais criativos", refletiu ele, "e trabalhar juntos como uma unidade." Ele começou a reunir o conhecimento de seus camaradas para encontrar materiais alternativos e desenvolver novos métodos. Essa necessidade de colaboração gerou uma onda de camaradagem entre os soldados. Eles compartilharam ideias, experimentaram juntos e se apoiaram mutuamente na superação de desafios. Em um dos ataques seguintes, Cabo foi chamado novamente. Com suas granadas improvisadas em mãos, ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também a confiança que crescera com a cooperação e os sucessos dos últimos dias. Ao entrar na linha de frente, ele sabia que não estava lutando apenas por si mesmo, mas pela comunidade que haviam construído. As lições, adaptabilidade, criatividade e união haviam se tornado parte de sua identidade. Em meio ao caos da guerra, ele ensinou a si mesmo e a seus camaradas que não se tratava apenas de vitória, mas de como eles se uniam como seres humanos na escuridão. Essa percepção lhe deu forças para continuar lutando, não apenas pela vitória, mas pela esperança de um futuro melhor.
Após o ataque decisivo em Montese, uma mudança notável ocorreu entre os pracinhas. Notícias sobre suas granadas improvisadas e o sucesso resultante se espalharam rapidamente pelas fileiras das tropas brasileiras. O cabo, agora visto como uma espécie de líder inovador, sentiu a pressão de corresponder a essas novas expectativas. Ele estava determinado a aprimorar ainda mais os resultados de suas abordagens criativas. Nos dias seguintes, Cabo buscou diálogo com seus camaradas e oficiais. Organizou reuniões para padronizar a produção de suas granadas improvisadas e aprimorar as técnicas. Precisamos compartilhar nosso conhecimento para aumentar a eficiência, disse ele em uma dessas reuniões. Os soldados que antes tinham dúvidas agora estavam cheios de entusiasmo. Todos queriam contribuir. Certa noite, durante uma reunião em um abrigo improvisado, um soldado mais velho explicou sua ideia para um aprimoramento adicional. Poderíamos reforçar as granadas com materiais que encontrarmos em nossas missões. Munições antigas poderiam nos ajudar a aumentar o poder explosivo, sugeriu. O cabo assentiu em concordância. É uma ótima ideia, vamos testá-la, respondeu ansioso pelas novas possibilidades. A cooperação da unidade tornou-se mais forte do que nunca. Os soldados não só trocavam ideias, como também trabalhavam juntos para obter materiais. Eles vasculhavam os arredores em busca de detonadores usados e restos de explosivos para construir suas novas granadas. Durante esse período, surgiram muitas conversas informais e anedotas, fortalecendo a camaradagem entre os homens e criando uma atmosfera de confiança. Mas a realidade da guerra não podia ser ignorada. Havia contratempos constantemente. Nem todos os testes eram bem-sucedidos e, às vezes, surgiam situações perigosas. Enquanto trabalhavam em uma nova granada, uma explosão quase feriu um dos soldados. O comandante sentiu-se culpado e questionou se deveria continuar os testes. Temos que ter cuidado, alertou seus camaradas. Num momento de reflexão, quando estava sozinho, o cabo pensou em todas as perdas que haviam sofrido e na responsabilidade que carregava por seus homens. Mas, no fundo, sabia que não podiam desistir. Não estamos lutando apenas por nós, mas também por nossos camaradas que perderam a vida, murmurou enquanto se preparava para o próximo desafio. A motivação das tropas permaneceu inabalável. A cada nova abordagem que tentavam, sua coesão se fortalecia visivelmente. Sentiam que juntos estavam criando algo significativo, não apenas armas eficazes, mas também um senso de identidade e esperança. Essas pequenas vitórias cotidianas não podiam apagar os horrores da guerra, mas davam aos soldados um motivo para continuar lutando. Nos dias seguintes, os testes tomaram um novo rumo. Quando a quarta geração da granada improvisada finalmente atendeu aos requisitos e detonou com sucesso, uma onda de júbilo se abateu sobre o grupo. Cabo sentiu o alívio tomar conta do grupo. "Conseguimos!" gritou ele, e seus camaradas se abraçaram, a alegria e o orgulho pela conquista palpáveis. Os cabos sabiam que não só eram capazes de se adaptar às circunstâncias, como também tinham formado uma equipe forte e criativa que dependia uns dos outros. Nas batalhas que se avizinhavam, lutariam não só com armas, mas também com uma crença inabalável no poder da comunidade e da engenhosidade humana. Com a confiança recém-adquirida após testar com sucesso suas granadas improvisadas, o moral dos soldados pareceu aumentar. Mas a guerra tinha sua própria dinâmica e os desafios que se apresentavam eram numerosos e complexos. As linhas de frente eram imprevisíveis e mudanças na situação estratégica podiam ocorrer a qualquer momento. As unidades continuavam em constante movimento e os problemas logísticos aumentavam. Os materiais para as granadas estavam se tornando cada vez mais escassos e os soldados tinham que se virar
com o que encontravam. O cabo estava ciente dessa realidade e sentia a pressão que seus homens exerciam sobre ele. Precisamos ter a coragem de sermos criativos, mesmo sob pressão, dizia ele frequentemente, tentando manter o moral elevado. Mas nas ruas estreitas de Montese, os desentendimentos entre as tropas eram frequentes. Alguns soldados estavam céticos em relação às granadas improvisadas que haviam fabricado. Por que deveríamos confiar nessas coisas pouco confiáveis quando temos armas modernas? Perguntou um jovem soldado, discutindo acaloradamente com um camarada mais velho. O conflito entre a confiança em novos métodos e a lealdade às armas testadas e comprovadas alimentava as tensões dentro da unidade. O cabo sabia que era importante abordar essas tensões. Ele se reuniu com os soldados e ouviu suas preocupações. Precisamos aproveitar os pontos fortes de ambas as abordagens, explicou. Armas modernas são importantes, mas não podemos abandonar a criatividade e a flexibilidade que desenvolvemos. Essas discussões criaram espaço para a troca de ideias e ajudaram a construir confiança em soluções improvisadas. Enquanto se preparavam para o próximo ataque, os soldados estavam nervosos, mas também determinados. O cabo os encorajou a considerar as granadas improvisadas como parte de seu repertório, que poderiam ser mais eficazes em certas situações. Temos que estar prontos para nos adaptar e improvisar, disse ele enquanto formulavam seus planos. Durante o ataque, a necessidade dessa flexibilidade tornou-se rapidamente evidente. As posições inimigas estavam mais bem defendidas do que o esperado, e as armas modernas das tropas falharam sob a pressão do poder de fogo inimigo. O líder da quadrilha escolheu o momento perfeito para lançar suas granadas improvisadas. Ele deu o sinal e os soldados arremessaram seus projéteis caseiros em direção às linhas inimigas. As explosões foram impressionantes e a eficácia das granadas improvisadas surpreendeu até os soldados mais céticos. A diferença foi imediatamente perceptível. As defesas inimigas começaram a ruir e os pracinhas obtiveram uma vantagem decisiva. Os soldados comemoraram quando perceberam que sua combinação de criatividade e adaptabilidade havia salvado o dia. Apesar do sucesso, os desafios persistiam. A realidade da guerra era dura e as perdas inevitáveis. Ao retornar ao acampamento, o cabo refletiu sobre os caídos e a responsabilidade que carregava. Ele sabia que eles lutavam não apenas por si mesmos, mas também pela memória de seus camaradas. As lições que haviam aprendido, adaptabilidade, criatividade e trabalho em equipe, foram cruciais nessa luta contínua. Cabo estava determinado a preservar esses princípios e levá-los para o futuro, garantindo que os sacrifícios de seus camaradas não tivessem sido em vão. Nos dias que se seguiriam, ele continuaria ao lado de seus homens, pronto para enfrentar os próximos desafios da guerra e determinado a manter a esperança viva. 6 meses após as batalhas decisivas de Montese, a guerra na Europa se aproximava do fim. A Força Expedicionária Brasileira havia demonstrado nos últimos meses ser um coletivo inabalável e engenhoso, caracterizado pela adaptabilidade e camaradagem. O cabo, agora um soldado experiente, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento e na distribuição das granadas improvisadas que se provaram decisivas para o sucesso de sua unidade. Mas, embora refletisse com orgulho sobre o progresso que haviam alcançado, também sentia o peso dos sacrifícios que haviam feito. Muitos de seus camaradas haviam caído, e as lembranças de seus rostos e histórias estavam sempre presentes. Essas experiências o moldaram e o levaram a uma profunda reflexão sobre o significado de suas lutas. Não estamos lutando apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles
que deram suas vidas pela liberdade. Pensava ele frequentemente enquanto contemplava o campo de batalha. Com o fim da guerra se aproximando, Cabo também refletiu sobre o significado da luta para as futuras gerações. Não se tratava apenas de um conflito entre nações, mas de uma luta por valores como liberdade, humanidade e cooperação. Ele relembrou as lições aprendidas, que a verdadeira força residia não apenas na tecnologia, mas na capacidade das pessoas de se unirem em tempos difíceis, de encontrarem soluções inovadoras e de se apoiarem mutuamente. Numa das últimas reuniões antes do seu destacamento final para a Europa, o cabo dirigiu-se aos seus camaradas. O que alcançamos aqui é mais do que apenas combater o inimigo. Apoiamo-nos e sustentamo-nos uns aos outros. Esta camaradagem é a nossa verdadeira força, declarou com paixão. Os homens assentiram em concordância. Foi uma constatação crucial que deu aos soldados a força necessária para darem o passo final nesta longa guerra. Chegou o dia do ataque final e as tropas estavam determinadas a dar tudo de si. A incerteza sobre o futuro era palpável, mas o companheirismo e a crença na missão lhes davam força. O cabo sentia a energia de seus homens e sabia que juntos eram fortes. Eles não eram mais apenas soldados, mas uma família forjada no fogo da guerra. Quando entraram em combate, usaram não só as táticas testadas e comprovadas, mas também a improvisação que haviam desenvolvido ao longo de meses. O cabo deu o sinal e as granadas improvisadas foram lançadas mais uma vez. As explosões ecoaram pelo ar e os pracinhas lutaram com determinação e coragem. Após a batalha, quando a poeira baixou e os sons da guerra se dissiparam, os cabo-americanos perceberam a importância de seus atos. Eles haviam lutado não apenas por sua liberdade, mas também pelos valores que os uniam. O que haviam conquistado juntos jamais seria esquecido. A memória de seus camaradas caídos permanecia vívida, e Cabo sabia que precisava perpetuar suas histórias e seus sacrifícios. Nos anos seguintes, ele disseminaria as lições daquela época e preservaria o legado de suas lutas compartilhadas. A guerra os havia transformado, mas as experiências que viveram os uniriam para sempre. O último pensamento que lhe passou pela cabeça foi sua crença inabalável na humanidade e nas infinitas possibilidades que residem na cooperação. Não lutamos apenas por nós mesmos, mas pela esperança de um futuro melhor, sussurrou ele, contemplando o horizonte iluminado pelo sol. A batalha podia ter terminado, mas a história de sua determinação e criatividade viveria para sempre.